Olá, alunos! Sejam bem-vindos à primeira disciplina do módulo 54, Fisiologia Geral e do Movimento. Vou explicar rapidamente para vocês sobre a atividade mapa dessa disciplina. Bom, a proposta da atividade mapa, ela traz um estudo de caso, uma situação hipotética de um professor, de um treinador com os seus alunos, com os seus jogadores. É imprescindível que você leia atentamente a proposta, a situação que está colocada na atividade mapa e analise a tabela com os dados. Então, o que a gente tem nessa tabela? Nós temos a posição e o jogador, os testes que foram realizados, então salto vertical, salto contra movimento, impulsão horizontal e a corrida de 20 metros. E também temos nas linhas, os torneios, diferentes tipos de torneio que a equipe participou, com as posições de cada jogador. Então, nós temos lá, torneio 1, aí tem o goleiro, fixo, ala direito, ala esquerda e o pivô. Aí o torneio 2, logo abaixo, goleiro, fixo, ala direita, ala esquerda e o pivô. E assim também com o torneio 3 e o torneio 4. E nas linhas de cada jogador, você vai ver especificado o resultado do teste dele. Então, a partir da análise dessa tabela, você vai responder as questões propostas na atividade. Por exemplo, a questão 1 aponta aqui: seguindo o planejamento do professor treinador com relação às habilidades motoras, em qual torneio a equipe apresentou a melhor preparação física no período pré-competitivo? Então, você vai analisar os dados que estão postos ali com o resultado dos testes e vai dizer qual foi o torneio que a equipe se apresentou melhor. A questão 2 também é uma questão de interpretação da tabela, que diz que, analisando o quadro de resultados descrito acima e comparando o primeiro e o último torneio, qual é o jogador ou posição que apresentou o melhor desempenho no salto vertical e qual jogador ou posição apresentou o melhor desempenho no quesito velocidade. Para isso, você vai ter que se atentar ao teste realizado. Então, você vai olhar e comparar os jogadores, as posições dos jogadores, com os testes que foram solicitados na tua questão. A questão 3 solicita que vocês desenhem um gráfico de barra no Word, demonstrando o desempenho para o salto horizontal nos diferentes torneios disputados e pintar a coluna em azul para o torneio em que o grupo apresentou o melhor resultado. Então, você tem 4 torneios e você vai ter que fazer esse gráfico de barra pelo Word. Também é uma questão que a partir da análise da tabela você consegue responder. A questão 4, que tem algumas alternativas de resposta, você vai ter que analisar a situação, pesquisar no material disponibilizado da disciplina. Então, livro da disciplina, as aulas conceituais, estudo de caso, aulas ao vivo. Se tiver dúvidas, entre em contato com o seu mediador e a partir disso você consegue responder as questões solicitadas na questão 4. É importante lembrar, não deixe a atividade para ser realizada na última hora. Vocês têm que preencher a atividade e realizá-la no modelo de mapa que está disponibilizado para você no teu material da disciplina. Então, você vai acessar o teu ambiente, lá em material da disciplina, você consegue fazer o download, preencher o mapa, as respostas nesse formulário e encaminhar para a gente. A realização do mapa neste formulário é obrigatória, então faça o download e preencha. A partir disso, você tem até o dia 1/11, que é o dia 1º de novembro, às 23h59, para enviar a atividade. Não deixe de encaminhar suas dúvidas para o seu mediador com antecedência. Para a realização do gráfico no Word, nós elaboramos um vídeo tutorial que vai ser passado agora para vocês que vocês não tenham dúvida na hora de elaborar. Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Bruno, mediador de vocês da disciplina de Fisiologia Geral e do Movimento. Estou aqui para gravar para vocês um tutorialzinho sobre como construir um gráfico utilizando o programa Office Word, tá ok? Então, para a atividade mapa de vocês precisarão desenvolver um gráfico dentro do software. E a partir disso a gente está aqui para mostrar um pouquinho para vocês como realizar isso. Então, como vocês podem ver aqui
na imagem já está aberto o Microsoft Office, da qual, para começar a construção de um gráfico, você deve entrar na aba Inserir e procurar aqui o ícone gráfico. Aparecendo o ícone, é só clicar nele, vai aparecer os diferentes tipos de gráfico que podem ser construídos nesse software. No nosso caso, nós iremos construir um gráfico de coluna. Então, é um gráfico simples de coluna, da qual ele já está selecionado aqui e já mostra um exemplo de como esse gráfico ficará posteriormente. Existem diferentes formas de gráfico, dentre eles o de pizza, de linha, mas hoje nós iremos utilizar, seguindo a proposta da atividade, um gráfico de coluna, ok? Então é só clicar em OK, irá aparecer um gráfico e consecutivamente uma planilhinha do Excel para serem plotados os dados dos gráficos. Para iniciar a construção do gráfico da nossa atividade mapa, a gente precisa moldar ele conforme a característica da informação que vai ser inserida nesse gráfico. Então, a partir disso, nós criamos aqui uma planilhinha com os dados tabulados relacionados à nossa atividade. Para a gente conseguir moldar o gráfico como é solicitado na atividade, então a gente vai precisar tabular essas informações para poder realizar essa construção. Como a proposta pede para desenhar um gráfico em coluna, a gente identificar quais os torneios que apresentaram, em qual torneio os atletas apresentaram melhor desempenho em determinado teste realizado na atividade, então a gente já tabulou aqui as informações referentes ao resultado dos testes em cada torneio específico, sempre realizando essa plotagem na forma de coluna ou no eixo Y, da qual a gente fez aqui então torneio 1, torneio 2, torneio 3 e torneio 4. E inserimos aqui umas informações hipotéticas com relação aos resultados dos testes. Esse não é o resultado da atividade mapa, mas é uma ideia hipotética que a gente criou aqui para poder estar exemplificando para vocês. A partir do momento que a gente plota essas informações, ou seja, os 5 jogadores estão aqui na sequência plotados em cada torneio, as 5 posições diferentes, a gente precisa estimar a média dessas informações aqui contidas nesse grupo de dados. Então, a partir disso, a gente pode calcular tanto no Excel quanto na calculadora de diferentes formas para conseguir obter esse valor médio. Como que a gente calcula a média? No Excel existem 2 formas de calcular. O primeiro, que é a forma mais simples, é fazer a soma de todos os valores e dividir pelo número de ocorrências que tiveram naquela distribuição. Como no caso aqui são 5 posições diferentes, então soma-se as 5 posições, sempre começando com o símbolo de igual para mostrar para o programa que você está realizando uma equação, e soma-se todos os grupos de dados. Após somar, você deve dividir esses dados pelo número de ocorrências que houver. Então, são 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos dividir, usando a barrinha de divisão, por 5. Temos aqui o valor da nossa média. Uma segunda forma de calcular a média é utilizando a fórmula do próprio Excel para esse tipo de resolução. Que essa fórmula é caracterizada da seguinte maneira: o símbolo de igual para caracterizar a equação, posteriormente se escreve média e abre parênteses. Seleciona todos os campos que você deseja calcular e obter essa média, que no caso nossas 5 observações, fecha parênteses e dá Enter. Também obtém o resultado da média. A vantagem do programa Excel é que você consegue dinamizar esses cálculos e realizar ele de maneira prática.
Como assim, professor? Ó, o simples fato da gente chegar aqui no cantinho da célula, quando aparece o maisinho, e clicar nela, segurando o clicado e arrastar, ele já faz esse cálculo para todos os... Então, aqui a gente já tem a média calculada de todos os valores. Tá joia, pessoal? A partir do momento que a gente obtém essa média, o que a gente precisa fazer? Plotar essas informações agora lá no nosso gráfico inserido no Microsoft Word. Então, a gente vai copiar aqui os torneios, que são as legendas das nossas colunas, e vamos voltar lá para o nosso gráfico inserido. Aqui estão os dados, então a gente vai vir aqui nas colunas e colar então os nossos torneios. Então a gente tem aqui todos os nossos torneios. E voltando lá no Excel, a gente vai pegar agora as informações das nossas médias, ou seja, os dados que a gente coletou na nossa média. Então volta lá para o gráfico e insere embaixo de cada respectivo valor as nossas médias. Para configurar o gráfico só na dimensão que a gente necessita, basta a gente encolher aqui no cantinho, ó, quando aparece esse quadradinho, aparece aqui as flechinhas de dimensionamento, a gente encolhe então o nosso gráfico para apenas 4 colunas. A partir disso, a gente já condiciona o nosso gráfico na realidade da informação que a gente quer ter. Certo? Então, pessoal, terminando aqui, a gente já tem um modelamento então do nosso gráfico. Aqui estão dispostas as informações hipotéticas. E aqui a gente está analisando, no nosso caso hipotético aqui, a gente está analisando o desempenho no deslocamento de 20 metros. Essa variável é uma variável que ela está disposta em segundos. Ou seja, é o tempo que o atleta desempenha num teste de deslocamento de 20 metros, ou seja, é um teste de velocidade, ou seja, quanto menor o tempo que ele gasta nesse deslocamento, melhor é o resultado do teste. Então aqui a gente está se deparando com uma avaliação de dados decrescentes, ou seja, quanto menor, melhor. Então a partir disso a gente pode configurar o gráfico aqui de diferentes maneiras. Já existem algumas aqui pré-estabelecidas, da qual ele informa os valores que foram encontrados nas médias desses diferentes torneios. Então a gente tem aqui pintado em azul o torneio 1, o torneio 2 em laranja, o torneio 3 em cinza e o torneio 4 em amarelo. Só que na proposta da atividade mapa, ela solicita que a gente identifique a coluna com o melhor desempenho da cor azul. Então a gente precisa alterar essas cores para que a nossa coluna de melhor desempenho tenha então esse resultado. Então a partir disso, a gente pode clicar nas colunas 2 vezes, já vai aparecer aqui no cantinho a formatação da série, da qual tem um barrilzinho de tinta aqui. Nesse barrilzinho de tinta a gente pode mudar tanto o preenchimento interno da coluna, quanto as bordas dela, o contorno dela, colocando da cor que a gente prefere. Então aqui a gente vai mudar apenas o preenchimento. Como ele está de cor azul, a gente vai por uma outra cor neutra, o verde. Como a gente pode observar, essa primeira coluna ela foi o pior desempenho no teste de 20 segundos. Houve uma melhora para o torneio 2, melhorando ainda mais para o torneio 3, e tendo o melhor resultado entre os 4 torneios, podendo observar aqui que foi o torneio 4. Então, a partir disso, nós vamos então identificar essa coluna da cor azul, como sugerido na atividade. Então, volto aqui no painelzinho lateral e venho aqui na tonalidade azul e identifico então o meu gráfico com a cor azul.
Aqui vocês podem editar de diferentes maneiras, retirando informações, colocando a legenda numa posição de melhor visibilidade, ou seja, nas laterais. Digamos assim, esse maquiamento do gráfico é a critério de vocês. Vocês podem realizar da maneira que preferir, colocar um gráfico 3D, um efeito especial de cor, aí é com vocês. Aqui no caso desconfigurou a cor do nosso gráfico, da qual aqui a gente já perdeu a cor azul, temos que modificar novamente. Mas todo esse processo de montagem do gráfico aí é critério de vocês, sempre respeitando os critérios da atividade, que é identificar o melhor gráfico, o melhor desempenho com a cor sugerida, no caso a cor azul. Tá joia, pessoal? Espero que tenha ajudado, bons estudos e até logo!